vamos continuar falando com o patologista e diretor comercial da Unimed, Dr. Augusto Castilho. É só conferir. Estamos de volta, hoje com a honra e o prazer de estar com o Dr. Augusto Castilho, patologista e diretor comercial da Unimed. E a gente deixa aqui os nossos agradecimentos à dona Janete, presidente da Abrazel, e a quem nos oferece esse espaço para que nós possamos degustar a sua gastronomia, degustar os seus bons vinhos e estar aqui vivendo momentos agradabilíssimos. Doutor Castilho, nós falamos, deixamos no ar no bloco passado a situação, como é que está sendo afetado comercialmente a Unimed com esses negócios todos, com essas greves, com essas mazelas todinhas que a gente tem observado aí, com essas dificuldades de atendimento dentro dos cooperados da Unimed. Isso eu poderia resumir assim de uma maneira, espero que não seja agressiva a resposta. Não é a intenção, não é essa de maneira nenhuma, mas eu poderia dizer que a Unimed tem uma dificuldade somente, que é esse posicionamento dos cooperados. Não é a dificuldade da Unimed, não é a ANS, não é adequar o plano de contas, só para citar alguma coisa, adequar o plano de contas ao plano de contas como a ANS quer, corrigir as insuficiências de informação do cadastro, do CIVIC, tudo isso são medidas administrativas e burocráticas que são perfeitamente factíveis. Fazer as provisões, nós estamos adiantados nas provisões, esses aportes, nós estamos religiosamente depositando até o dia 30 de cada mês o valor estabelecido na nossa proposta inicial, né? Então, aliás, me permite uma parte aí, doutor. Por que tem que ser provisionado esses valores? Tem que ficar parado, não pode ser mexido, tem que ficar lá? Me explica então para mim e para eles e até para os próprios cooperados, que às vezes muitos deles não sabem. Essa é uma resposta difícil. Essa é uma resposta difícil que eu estaria interpretando a visão da ANS, né? Mas, numa tentativa de interpretar a visão da ANS, que eles buscam garantir o atendimento ao usuário. A preocupação maior da ANS é que as empresas todas de operadores de saúde sejam financeiramente sólidas para não haver, no caso de uma interrupção por algum motivo do atendimento, ter um lastro suficiente para garantir o atendimento dos usuários por mais 60, 90 dias. Então, eles não é mais suficiente fazer uma provisão só contábil, como era feito no passado. Essa provisão tem de ser realmente efetiva em valor monetário depositado numa conta da ANS. Perfeito. Voltando então, doutor. Se é justo ou não, não cabe discutir aqui, né? Voltando então à situação que está no momento acontecendo, como é que fica a situação do usuário? O usuário, essa intervenção da ANS visa garantir o usuário, né? Então, se a Unimed já tem fundos... Mas e essas greves dos médicos, essas dificuldades de atendimento, essas coisas assim? Voltando, então, o ponto da preocupação do usuário não é o problema financeiro da Unimed, é o problema do comportamento, infelizmente, tem que ser dito, de um grupo, não é a maioria, isso é a minoria, mas que uma minoria ruidosa e uma minoria que está prejudicando a empresa. Então, o comportamento dessa minoria está realmente afetando o atendimento. O nível de reclamações aumentou. Né? Sempre existe um nível de reclamação, mas ele era um nível de reclamação claro, existe. Não, mas ele era perfeitamente compatível com a realidade brasileira anteriormente. E isso aumentou. E isso é uma preocupação. Porque a ANS olha não só a parte financeira, mas ela olha a parte de atendimento também. No momento em que a ANS julgar que nós não estamos, aí sim é um problema, que nós não estamos garantindo o atendimento, não estamos dando o atendimento que o usuário merece, aí ela pode realmente partir para uma intervenção. E qual é a segurança, então, que o senhor pode passar para eles, os usuários, de que
vai acontecer, vai ficar bom, vai resolver, enfim. Que nós estamos fazendo todas as medidas, as solicitações todas administrativas e contábeis da ANS estão sendo atendidas nos prazos que o diretor fiscal está nos solicitando, que as provisões solicitadas também estão sendo feitas, né? Então a gente espera que também o mercado corresponda a todo esse esforço e se mantenha solidário com a Unimed, continue nos prestigiando, né? O usuário não precisa se preocupar em solução de continuidade do atendimento, porque na pior das hipóteses, mesmo remota, de que a Unimed Manaus seja obrigada pela ANS de alienar a carteira, essa carteira seja transferida para uma outra Unimed do grupo, uma federação, uma confederação ou a Central Unimed do Brasil, né? De modo a assumir e dar continuidade ao atendimento. Mas, doutor, é preocupante, porque, veja bem, hoje o que acontece? Você vai a um consultório, ao chegar lá, qual é o seu plano, Unimed? Eu só tenho vaga para daqui a 3 meses. Eu vou citar um exemplo que é familiar, né? E talvez seja ilustrativo, né? Meu pai é um senhor idoso, tem com 93 anos, mora em Salvador com meu irmão. Ele tem plano, claro, Unimed Manaus comigo, né? Ele é meu dependente, né? E ele tem um plano Unimed Manaus, né? E é atendido em Salvador. A Unimed de Salvador passou por esse processo e realmente ela foi obrigada a alienar a carteira. Os usuários deixaram de ser atendidos pela Unimed Salvador, passaram a ser atendidos pela Unimed Norte-Nordeste. E eu, claro, monitorando mesmo à distância esse atendimento, perguntei algumas vezes a meu irmão: como é que está o plano, como é que está o atendimento e as mudanças? Ele me perguntou: que mudanças? Ou seja, mudou da Unimed Salvador para a Unimed, né? Nordeste, mas ele que é usuário, meu pai que tem uma utilização não é alta, mas como toda pessoa idosa, né, com alguma frequência, nem notou a diferença. Não foi nem perceptível a diferença para o usuário. Né? Então, eu acho que o usuário, de modo geral, pessoa física, a gente não tem que se preocupar em que ele, de repente, ele fique sem um plano de saúde. Isso não vai acontecer. Bom, eu tento, gente, passar para vocês um pouco daquilo que está acontecendo no nosso meio. Por isso que eu trago uma pessoa, um executivo de dentro da direção da Unimed, para tranquilizá-los. E até para vocês mesmos, empresários, que estão pensando em aderir a um plano Unimed, não se preocupe, não tenham medo, porque o Unimed hoje é o melhor plano que nós temos na nossa cidade, sem medo de errar. Não só na nossa cidade, mas no Brasil como um todo. Porque se você tem Unimed, você tem hoje o atendimento no Brasil todo. Eu falo porque eu já fiz cirurgias cardíacas em São Paulo, tudo pelo plano da Unimed, e sempre muitíssimo bem atendido, com todos os requintes enfim, tudo aquilo que você precisa de conforto para você ficar bem. Doutor, para a gente encerrar então, o que a Unimed está pensando para resolver esses impasses entre Cooperado e Unimed? Bom, uma é o esclarecimento, é a conversa com o Cooperado, é o que nós chamamos de educação cooperativista, torná-lo consciente de que a Unimed é dele, é importante, um fato importante na vida dele, a longo prazo principalmente, que esse raciocínio imediatista tem de ser evitado e que ele tem de encarar que é importante na manutenção do mercado de trabalho, na valorização do mercado de trabalho. Isso é indispensável, por um lado. Outra coisa, também do ponto de vista prático, é a consolidação, ampliação dos serviços próprios, fortalecendo mais nossos serviços próprios,
para então nós termos um maior controle, não é tomar o mercado do trabalho do médico. Nós fazemos isso através dos próprios médicos também, mas centralizado, com controle nosso, né? Então não estão sendo tomadas medidas nesse sentido para tentar sempre oferecer o melhor atendimento possível a quem nos prestigia, a comunidade manauara que durante 32 anos vem prestigiando e fazendo o Unimed crescer. Eu disse que eu ia encerrar, mas ainda cabe mais uma coisa que fomentou nesse momento. Qual é o recado que o senhor daria para os cooperados? Qual é o recado que o senhor daria para aqueles que estão pensando em aderir ao sistema Unimed? Tranquilidade, né? Pode fazer, se a sua empresa, se você como pessoa física está pensando em fazer um plano Unimed, pode fazer sem temor, porque o atendimento vai continuar, né? Mesmo na pior das hipóteses, mesmo remotas que possam ocorrer, o atendimento vai continuar prestado pelo sistema Unimed. Não há motivo para pânico, para uma corrida até o atendimento. Vou fazer minha cirurgia agora, que eu estou programando para daqui a um ano, vou fazer agora porque o Unimed vai acabar, ou então eu não vou fazer, vou procurar um outro plano porque o da Unimed está falida. Nada disso existe. Então é uma mensagem de tranquilidade e de confiança, que nós na diretoria só temos a agradecer o voto que nos foi dado, né? E estamos lutando com todas as forças para ter o Unimed cada vez melhor. Gente, infelizmente eu hoje tenho 2 blocos justamente tentando esclarecer um pouco daquilo que está acontecendo nesse sistema, essa insatisfação. Mas meu tempo é pequeno para um assunto tão grande quanto esse. E aqui fica o convite, doutor, para que nós possamos nos falar muito próximo sobre esse mesmo assunto e até dar continuidade a esses casos e trazer as novidades que vêm acontecendo. Só nos resta dizer nosso muitíssimo obrigado pela gentileza do senhor estar conosco. Muitíssimo obrigado a dona Janete do Palazzolo, que proporciona esse momento gastronômico para a gente, onde a gente tem a possibilidade de saborear um bom vinho e degustar. Aliás, degustar um bom vinho e saborear uma boa comida, isso só é possível no Palazzolo, que fica aqui, aliás, na Djalma Batista, bem atrás do Manaus Casa Center, e tem o seu delivery direto, 24 horas, 3584 5000, 3584-4999, 3584-1440. Muito obrigado, doutor Augusto, por estar conosco. Nos encontramos então na próxima quinta-feira, às 17h30, no seu canal 21 da NET Cidade e às 23h30 na sua Band Manaus. E 24 horas no seu www.istoemanaus.com.br. Até lá. Obrigado.